Podemos então começar o trabalho e eu vou trazer para você cada um desses Jupyter Notebooks, para cada qual nós temos a definição de um problema de negócio e para cada qual nós temos um dataset diferente, ok? Todos os detalhes a partir de agora. Vamos lá para o primeiro Jupyter Notebook, que é o projeto 10, DataVis de 1 a 8. Tenho aqui, inclusive, para você também o título para ficar bem claro o que estaremos fazendo. Na sequência, já temos os pré-requisitos, padrão de todos os projetos até aqui, e o nosso objetivo. Neste mini projeto, o objetivo será compreender a relação entre as variáveis de operação de um restaurante. Então, por exemplo, quanto foi o total da conta, se aquele cliente era fumante ou não, se por acaso o cliente deixou gorjeta ou não, qual foi o valor da gorjeta. Vamos tentar compreender o relacionamento entre as variáveis. Vamos lá? Aqui a versão Python usada neste trabalho, recomendo que você use a mesma. Aqui o pacote Watermark, aqui nossas ferramentas de trabalho, NumPy Pandas, dupla dinâmica para manipulação de dados, Matplotlib Seaborn, dupla dinâmica para visualização. Aqui eu tenho as versões, recomendo que você use as mesmas. Na sequência já carregamos o conjunto de dados dataset 1 e já visualizamos o shape, 244 linhas e 7 colunas. Aqui estão os tipos de dados. Estou indo um pouco mais rápido nessa parte inicial, porque você já está cansado de saber isso aqui, né? Eu fiz esse processo em todos os 9 capítulos anteriores. Então estou indo um pouquinho mais rápido para poder dar ênfase ao objetivo do projeto 10, que é a criação da visualização. Vamos então visualizar aqui uma parte dos dados. Veja que eu tenho o valor total da conta, qual foi a gorjeta, o sexo do cliente, se era fumante ou não, qual dia da semana que o cliente foi ao restaurante, o tipo de refeição do cliente, ou seja, se era janta, almoço, etc. E o tamanho da mesa, ou seja, quantas pessoas tinha por mesa. São os dados de operação de um restaurante. Vamos dar uma olhada no Describe, que é o resumo estatístico de variáveis que são numéricas. Você lembra disso, não é? O Describe traz o resumo estatístico de variáveis numéricas. E aí eu tenho, por exemplo, a média, desvio padrão, valor mínimo, máximo e assim por diante. Vamos dar uma olhada se tem valor nulo nesse conjunto de dados. Não, nenhum. E por último, o info com o resumo geral. Eu vou parar aqui essa fase inicial de exploração dos dados. Você poderia continuar se quisesse, ok? Com tudo que eu já ensinei para você nos 9 capítulos anteriores. Eu agora quero dar ênfase ao nosso propósito, que é a criação das visualizações. Para cada uma delas, você vai encontrar o número. Então aqui eu estou no DataVis 1. DataVis é Data Visualization, não é? Abreviação de visualização de dados. Eu estou no DataVis 1. Esse será um scatterplot, mostrando a relação entre duas variáveis. Você sempre vai encontrar o número do DataVis, o tipo do gráfico e uma pequena descrição do que ele faz. Como criamos esse gráfico utilizando o Seaborn? Veja que eu tenho o SNS, que é a nossa biblioteca, o apelido carinhoso que nós demos ao Seaborn. Cadê ele? Aqui está. O Seaborn, ele usa várias bibliotecas do Matplotlib. Por isso que sempre usamos em conjunto, Seaborn e Matplotlib. Eu então chamo a função helplot. Olha aqui, ó. Fique atento. Helplot vai permitir criar um plot relacional, de relação, que nesse caso é um scatterplot, ou um gráfico de dispersão, se você quiser o nome em português. Coloco a variável que eu vou usar no eixo X, variável que eu vou usar no eixo Y. De onde virão essas variáveis? Do além? Claro que não, virão do conjunto de dados que nós acabamos de carregar e eu mostrei para você. Executa, e aí nós temos a primeira de 50 visualizações. Para que serve o scatterplot? Para mostrar o relacionamento entre duas variáveis. Qual a conclusão que nós temos desse gráfico? Que, à medida que aumenta o valor da conta de cada cliente no restaurante, aumenta o valor do tip. Tip é gorjeta, ok? O que faz todo sentido, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa também, você não tem o valor da gorjeta incluído na conta. Em geral, você paga de gorjeta 10, 15, 20, até 25%. Então, à medida que aumenta o valor da conta, naturalmente vai aumentar o valor da gorjeta. E é isso que o gráfico mostra. As duas variáveis parecem ter uma correlação positiva. Pronto, gráfico número 1, criado com sucesso. Vamos para o segundo. Scatterplot com relação entre duas variáveis e os pontos coloridos pelas categorias de uma terceira variável. Veja como não adianta decorar a definição, não é? O scatterplot, em geral, é usado para análise bivariada. E é o que eu estou fazendo aqui no DataVis 1. Só que eu posso colorir os pontos com base em uma terceira variável. Pronto. Agora estou analisando 3 variáveis de um gráfico de análise bivariada.
não adianta decorar. Tem que entender exatamente o conceito. Veja como fazemos isso. Estou usando de novo a função helplot, variável do eixo x, do eixo y e agora do who. O who é basicamente a forma como eu vou colorir os pontos dentro do scatterplot e de onde os dados virão. Veja que eu estou usando a variável smoker para preencher esse parâmetro que é o who. Vamos dar uma olhada no gráfico 2 e olha lá. Veja que agora nós temos 3 variáveis no mesmo gráfico, concorda? No eixo x eu tenho total bill, no eixo y eu tenho tip, ou seja, total bill é o valor total da conta no restaurante, tip é a gorjeta. Claramente você percebe que quando aumenta o valor da conta, aumenta o valor da gorjeta. Perfeito. Só que faz diferença se o cliente era fumante ou não? Pois bem, colorimos os pontos de dados. Acabamos de trazer uma outra informação para o mesmo gráfico. Eu vou fazer isso ao longo de todo esse Jupyter Notebook, mostrando como o mesmo gráfico pode ser criado de várias formas diferentes. Essa é uma das coisas mais belas da análise de dados, não é? E por isso que não adianta decorar, tem que sempre compreender, ou pelo menos tentar compreender o conceito. Vamos para o DataVis número 3. Agora é um scatterplot com a relação entre duas variáveis, os pontos coloridos pelas categorias de uma terceira variável e diferentes símbolos por categoria. Ou seja, um gráfico mostrando informação de 3 variáveis diferentes. Veja que eu mantive o smoker no parâmetro who, estou usando a mesma função, a helplot, só que eu trouxe a variável smoker para o parâmetro style. E observe o que vai acontecer. Veja a mágica do DataVis 3. Olha só que interessante. Não sei se dá para ver bem no vídeo, mas você pode executar na sua máquina. Veja que eu tenho esses pontos em laranja agora com X e os pontos em azul com círculo, diferentemente do que eu tinha no DataVis 2. Ou seja, se por acaso você quiser diferenciar ainda melhor as categorias de smoker, fumante, não fumante, você pode mudar o símbolo. Olha como o scatterplot está ficando completamente diferente em relação à versão original. Vamos agora para o DataVis 4. Scatterplot com a relação entre duas variáveis, os pontos coloridos pelas categorias de uma terceira variável, diferentes símbolos por categoria e por variável. Estamos mostrando na prática informação de 4 variáveis diferentes. Observe o que eu estou fazendo aqui. Ainda o helplot, variável do eixo x, variável do eixo y, variável do who para colorir e variável do style para colocar o símbolo. Estou mudando para time, uma outra variável. Executa e veja o que nós temos agora. Observe que eu tenho total bill, eu tenho tip, eu tenho a coloração, indicando se o cliente é fumante ou não, e eu tenho o símbolo, que é o círculo ou um X, indicando se o cliente foi para jantar ou para almoçar naquele restaurante. Ou seja, aquele gráfico para análise bivariada, que é o scatterplot, acabou de trazer informação de 4 variáveis diferentes, porque estamos usando o jogo de legendas, o que é muito comum hoje em dia em visualização. Ou seja, eu vou usar o mesmo gráfico e vou fazer o jogo com as legendas para poder apresentar informação de mais de 2 variáveis. Eu, particularmente, tento evitar isso sempre que possível, mas às vezes você precisa de um gráfico para mostrar várias informações. Veja que é relativamente fácil, inclusive, fazer isso utilizando o Seaborn. Vamos para o DataVis 5. Scatterplot com a relação entre duas variáveis e os pontos coloridos pelas categorias de uma terceira variável. Gráfico mostrando informação de 3 variáveis diferentes. Veja que eu peguei aqui no who, que é mais uma vez um dos parâmetros, né, da função helplot, e mudei a variável. Coloquei o size. O que é o size? Eu vou imprimir aqui, inclusive, para ficar bem claro para você. Vamos colocar dados.head, para não ter que ficar subindo no Jupyter Notebook, não é? O size é o número de pessoas na mesa do restaurante. Eu vou colocar esse número na variável que vai colorir o meu scatterplot. O que será que vai acontecer, hein? O scatterplot agora vira um gráfico com a coloração dos pontos em um degradê, em um gradiente. Veja que eu tenho size de 1 a 6. Então tinha mesa com um cliente, com 2 clientes, 3 até 6 pessoas. Veja que nós vamos agora colocando as cores do mais fraco até o mais forte. Exatamente para que você possa representar a informação, deixar isso ainda mais claro para a sua audiência. Os pontos coloridos com uma cor mais forte indicam maior número de pessoas na mesa. Os pontos com uma cor mais clara, um número menor de pessoas. Veja que quando o número de pessoas é menor, o que acontece com o valor total da conta?
é menor, não é isso? Tá aqui, ó. Imagine que a conta tenha dado, por exemplo, $10. Veja que na conta de $10 são mesas onde eu tinha uma, duas, três pessoas. Já as contas de valor maior, veja que eu tenho os pontos coloridos de maneira mais forte. Tudo isso agora é informação em um único gráfico. Não é fabuloso? Eu também acho. Continuamos no próximo vídeo. Até lá.